Muito bem, pessoal. Segunda-feira, 11 de dezembro, 7 horas da manhã. Está começando o Desperta ICL de hoje. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela audiência. Vejo que já tem muita gente chegando no nosso chat. Estamos ao vivo, claro, em todas as redes sociais. Estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook, no Instagram, principalmente nos canais do YouTube. Estou um pouco rouco hoje. Mudanças malucas de temperatura, né? Tava em São Paulo nesse final de semana, teve um dia que tava fazendo, tipo, sei lá, 50 graus de sensação térmica, um negócio inacreditável, e no dia seguinte tava fazendo 22, né? Não há saúde que aguente, a gente tá tentando levar essa coisa desse El Niño, né? Dessa coisa que vai até, a princípio, abril, né? A gente já divulgou, inclusive, matérias mostrando aqui que não vai parar tão cedo assim, mas vamos que vamos nós. Para quem está chegando agora, muito obrigado. Vai deixando seu like, vai ativando o sininho também, se você puder, é claro. E, por gentileza, compartilhe esse programa com quem você gosta e também com o seu tio Bolsominion, porque sempre é muito bom dar uma provocadinha no Bolsominion numa segunda-feira de manhã, né? Muito obrigado ao pessoal que nos acompanha pela TVT, TV aberta em São Paulo, na Grande São Paulo, pela TV Quirimurê também na Bahia, TV aberta em Salvador e na Grande Salvador, e também pela Rádio Brasil Atual, e aos nossos novos companheiros da nossa rede Desperta ICL aqui pela manhã, que é o pessoal da Rádio Heliópolis. Então, muito obrigado a quem nos acompanha no bom e velho radinho, né? Lembrando que você pode acompanhar este programa como se fosse o bom e velho radinho, inclusive nos aplicativos das redes sociais. Muita gente encontrei, aliás, esse final de semana, um pessoal muito bacana que falou, olha, acompanhe o programa como se fosse programa de rádio, né? Deixo lá num canto lá de manhã cedo, tô organizando as coisas em casa, tô acordando, fazendo café, passando café. Então, para quem está nos acompanhando como se fosse um bom e velho programa de rádio também, muito obrigado, muito bem-vindos. São 7 horas da manhã, é o vivo horário de Brasília, mas muita gente nos acompanha em outras partes do mundo. Então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, inclusive, para você que nos acompanha pelas madrugadas afora em outros países. Pessoal que está chegando aí já no nosso chat, vamos lá rapidamente para ver de onde é que vocês estão. Vai chegando no nosso chat e diga de onde você está acompanhando este programa, né? Então vamos lá, pessoal de Goiás, pessoal de Lucas do Rio Verde, Limeira, Fortaleza, Volta Redonda, onde mais aqui? Porto Alegre, Piedade, São Paulo, Eunápolis, Bahia, Mamanguape, São Manuel, Osasco, o pessoal que nos acompanha de São Paulo, Fortaleza, da Pavuna, no Rio de Janeiro, Maringá, Marília, Tramandaí, Rio Grande do Sul, Ouro Preto, Minas Gerais, Contagem, Belo Horizonte, Goiânia, Vitória, Recife, onde mais? Floripa, Grande Floripa, né? Teresópolis, Rio de Janeiro, Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, Volta Redonda, Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, Brasília, Distrito Federal, Anápolis, onde mais? Rio Claro, muito bem, acho que é isso, né? Camaçari, na Bahia, Saquarema, Rio de Janeiro, Maringá, Mafra, Pouso Alegre, Pelotas, Bragança Paulista, Petrópolis, Teresina, no Piauí, São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro e Ponta Grossa. Vamos lá para mais 3 cidades. Santo André, bastante gente de Teresina hoje aqui, né, gente? 3, 4 pessoas já. Tiradentes, Minas Gerais, e a última aqui, Niterói, Rio de Janeiro. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela companhia. Vai compartilhando o programa, claro, para que as pessoas saibam que a gente está por aí. E aquela coisa do YouTube, né? Você sabe, deixa o seu like, comente também, né? Porque quanto mais pessoas comentando aqui e mais likes o vídeo tiver, em tese, talvez, quem sabe, o algoritmo do YouTube distribua um pouco mais o programa para as outras pessoas que estão agora, nesse momento, navegando pelo YouTube e aí acabam vendo o nosso programa na timeline, tá? A gente não pode garantir que é assim que funciona, porque o algoritmo das redes sociais é uma imensa caixa preta, né? Não sabemos exatamente como as coisas rodam, né? Vocês viram, para quem acompanhou, aliás, o ICL Notícias, primeira edição da quinta-feira da semana passada, né? A gente estava ao vivo e aí, de repente, apareceu uma tarja preta no programa, mostrando que o nosso programa estava mostrando violência explícita. Vocês sabem qual é a violência explícita que estava sendo mostrada ali, que foi categorizado pelo YouTube? Não sabemos exatamente como, não adianta a gente perguntar, essas respostas nunca vêm, de fato. É um mistério como essas coisas funcionam, mas a gente pode imaginar que tenha tido algum tipo de denúncia em massa, né? Há grupos aí já preparados para isso, né?
grupos enormes de Telegram e de WhatsApp, que aí os seus líderes vão lá e falam, olha, vai lá para o canal tal, vai lá para o programa tal e faça a denúncia neste momento. Aí vem centenas de pessoas fazem uma denúncia e as redes sociais acabam, de alguma forma, censurando os programas ou limitando o alcance dos programas. Não é só a questão da tarja que apareceu, tá, gente? Apareceu uma tarja lá, cuidado ao assistir esse programa, sei lá, por sua conta e risco, porque está mostrando cenas de violência, mas aí não é só isso. Aí o alcance do programa, obviamente, diminui e a audiência diminui também. A grande cena de violência que nós mostramos, que de fato é uma cena de violência, vocês concordarão comigo, na quinta-feira era uma cena de centenas de pessoas aglomeradas na frente de uma das sedes da ONU em Gaza, tentando buscar comida. Essa era a cena. Tá bom? Quem tiver na dúvida, reassiste o programa, tá lá. Não há ninguém armado, não tem cena de explosão, não tem gente ferida, não tem corpos de pessoas mortas, não tem absolutamente nada. É uma cena de pessoas aglomeradas na frente de uma sede da ONU, na faixa de Gaza, tentando conseguir comida. Essa é a cena que várias pessoas entraram no ICL naquele dia e fizeram denúncia para tentar derrubar o vídeo, né? Então, parabéns para você que acha que essa cena é violenta, eu também concordo, é uma cena violentíssima. Super violenta. Uma cena causada pelo regime Netanyahu, pelo governo de Israel, né? Então, de fato, é uma cena violenta. Muito bem. Gente, ó, tá chegando a hora, viu? Nessa semana, no próximo domingo, teremos, então, a nossa super aula, a última aula do ano do ICL. Esse ano o ICL teve coisas incríveis, né? Tivemos aula com Domenico De Masi, o Cornel West, aula sobre o Malcolm X, tivemos, assim, coisas... sobre budismo, né? Com a Monja Coen. Então a gente teve várias coisas esse ano. Assim, centenas de milhares de pessoas acompanharam essas aulas, de fato, né? Esse é o número real, né? Pra vocês terem uma ideia, só para essa super aula que vai ter agora no domingo, com o Eduardo Marinho, o filósofo das ruas, né? O nome da aula é A Indignação como Filosofia de Vida. Já são mais de 50 mil pessoas inscritas. A gente não tá para brincadeira aqui não, né? Não tá para brincadeira. A gente tem ali, aliás, temos uns vídeos do Eduardo Marinho, ao longo da semana a gente vai mostrar, eu tenho certeza que você já topou com ele pelas redes sociais aí, né? O Eduardo Marinho é um cara que tem uma visão de mundo que ele conquistou indo de fato morar na rua, né? Abandonando todas os confortos, os luxos materiais, né? As benesses da vida pós-moderna, digamos assim, foi para a rua para tentar entender o que é preciso, o que a gente precisa para ser feliz, né? Nessa grande busca pela felicidade, né? Que é uma busca eterna, né? E a gente nunca vai ser feliz o tempo todo e nem vai ser infeliz também, enfim. É uma grande discussão. Agora, o Eduardo Marinho foi lá e conseguiu juntar essa ideia de que a indignação é um grande motor, sim, né, como filosofia de vida para a gente levar o nosso dia a dia. A gente fala muito sobre indignação aqui no ICL também, né? A gente dá notícia aqui, as pessoas ficam indignados. É importante ficar indignado, mas é importante também saber canalizar essa indignação, porque a indignação sozinha no descampado, a indignação mal formada, a indignação mal informada, ela vai acabar levando as pessoas a fazer bobagem, né? Como a gente viu no Brasil nos últimos anos, vimos na Argentina ontem, a eleição do Milei, as pessoas que estavam lá acompanhando a eleição do Milei também, o Viktor Orbán lá da Hungria, o Zelensky, enfim, essa galera toda, a gente viu onde é que a indignação má canalizada pode levar, né? Então, no domingo, dia 17 de dezembro, vai ser a última super aula do ICL. Como eu falei, já são mais de 50 mil inscritos para essa aula. Essa aula é exclusiva, aberta e gratuita, tá? Então é uma aula que não é um videozinho que você acha na internet, é uma super aula feita aqui pelo ICL, pensada, produzida, organizada. O Eduardo Moreira vai estar liderando nesse dia, vai ser no domingo às 8 horas da noite. E o Eduardo Marinho, que é o nosso convidado, estará com o Edu também no estúdio para falar no pós-aula, tá? Então, um super evento, mais um super evento do ICL. Inscreva-se para você garantir a sua vaga. Os links serão enviados por e-mail, tá bom, gente? Então, icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta. Vai lá, coloca seu nome, sobrenome, seu e-mail. Só isso, simples, rápido, fácil. Essa aula é gratuita, exclusiva e grátis, tá bom? Então, icl.com.br/desperta, domingo, dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite, a última super aula do ICL deste ano, que já teve aulas incríveis aí,
né? Como eu falei, Domênico De Masi, Cornel West, teve um monte de coisa esse ano. Bonja Cohen, enfim, um monte de coisa legal, de várias vertentes diferentes do pensamento humano, e essa então é a nossa derradeira aula para você ir para o Natal e pro Ano Novo, né, para os festejos de final de ano, entendendo um pouco mais sobre a vida no geral, porque é disso que tratam essas grandes aulas do ICL. As pessoas saem de fato mudadas, né? As pessoas mudam a cabeça. É uma verdadeira revolução na cabeça de muita gente que assiste a essas super aulas do ICL. icl.com.br/desperta, chega lá, deixa seu nome, deixa seu e-mail, é de graça no próximo domingo às 8 horas da noite, tá bom? É isso. Muito bem, dado o recado, vamos nós que temos muita coisa no nosso programa de hoje. Vamos lá então. Começando lá pelo DCM, o Diário do Centro do Mundo. Onda de calor em dezembro atingirá Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os diversos estados brasileiros das regiões Sul, Centro-Oeste e parte do Sudeste enfrentarão um calor muito intenso nas próximas semanas, de acordo com o alerta da Metsul Meteorologia. Então lá vai a saúde de todo mundo para o espaço de novo, né? As temperaturas podem ultrapassar os 40 graus, atingindo marcas muito acima da média histórica de dezembro, segundo o Instituto. A Metsul projeta a entrada de ar muito quente na metade deste mês, originalmente uma massa de ar quente sobre o norte da Argentina e o Paraguai, expandindo-se para o centro-oeste e o sul do Brasil. A previsão de temperaturas elevadas, especialmente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde máximas podem chegar em torno de 40 graus Celsius. O calor intenso pode também afetar o interior de São Paulo. No sul, em particular no Rio Grande do Sul, espera-se que as temperaturas subam a partir de sexta-feira, com possíveis máximas entre 35 e 40 graus em diversas cidades. A Grande Porto Alegre e os vales podem registrar marcas de 37 e 39 graus. Será uma incursão de ar muito quente que atingirá todo o Rio Grande do Sul e praticamente todo o sul do Brasil. Mesmo localidades serranas de maior altitude, ou seja, onde geralmente é mais ameno o clima, devem ter calor excessivo no próximo final de semana, informou a Metsul. Esse episódio de calor intenso ocorre após meses em que as temperaturas do Brasil ficaram acima da média histórica, com recordes em setembro e novembro. O fenômeno é atribuído a uma onda de calor persistente, favorecida pelo El Niño e acentuada pelas mudanças climáticas globais, como o aumento das temperaturas devido às emissões de gases de efeito estufa. Portanto, organize-se, né? Aliás, no site do ICL, na semana passada, tinha o iclnoticias.com.br, né? Para quem não sabe, nós temos um site super novo, né? De notícias, um site para concorrer aí, que irá concorrer, sem dúvida. Esperem que tem muita novidade pela frente aí pelo próximo ano, tá, gente? Para bater de frente aí com o UOL, com o G1, com esses grandes portais. O iclnoticias.com.br, você pode acessar já aí e colocar nos seus favoritos. Na semana passada tinha uma previsão do tempo para até o final do ano, para você se organizar aí, né? Vai fazer muito calor, não vai fazer calor, vai ter chuva, né? Prepare-se, principalmente se você vai estar em regiões em que a chuva costuma aparecer no final do ano, principalmente regiões de alagamento, né? Eu falo muito, um litoral que eu conheço, o litoral de Santa Catarina, é um litoral que alaga muito. Então, para quem está preparando ir para Santa Catarina, né, eventualmente pela primeira vez aí, conhecer lá Balneário Camboriú, enfim, essas cidades, né, muita gente vai, né, nada contra, porém, né, são lugares que alagam, viu, tá, gente? A nossa Dubai brasileira sofre dos problemas de ser uma cidade brasileira. Ela alaga pra caramba, tem problema de falta de água, tem problema de má qualidade da água, mar poluído, assim, é o combo da desgraça, tá bom? Então, quer ir, vai, parabéns, tá? Mas é isso, esse é o resumo do negócio. Em Balneário Camboriú, muitas vezes no verão, você tem que tomar banho de olho fechado e boca fechada para não adquirir coliformes fecais, para não passar mal. Isso com água do chuveiro, tô falando sério mesmo. Tô falando um negócio que eu conheço e não é pouco, né? Não adianta vir gente aí falar que não é assim, porque é assim que é mesmo. A qualidade da água distribuída em Balneário Camboriú é péssima, historicamente. E esse ano, mais uma vez, para variar, a qualidade da água do mar também tá péssima, né? Tá imprópria para banho em vários pontos da cidade. E para além disso, deveremos ter um verão aí muito chuvoso e as chuvas no litoral de Santa Catarina, em vários lugares, inclusive em Balneário Camboriú, mas não só, em vários outros lugares, causam alagamentos, transtornos e, eventualmente, tragédias. Então, fiquem atentas e fiquem atentos se você vai passar as festas de Ano Novo, de Natal e Ano Novo nesses lugares, nesses e em outros lugares, não são os únicos lugares, né? Não estou perseguindo aqui Balneário Camboriú, né? Mas
prestem atenção, porque você pode aí ter, no mínimo, alguns dissabores no final do ano, pode ter seu carro levado pela água, pode ter, enfim, a casa que você alugou pode ser inundada, pode ter uma série de problemas, tá? Então, fiquem de olho e prestem atenção na meteorologia cada vez mais importante. Vamos lá para a revista Fórum. Manifestação contra Flávio Dino no STF conta com menos de 500 pessoas em Brasília. Dá uma olhada na foto aqui. Para quem não está vendo a foto, tem um caminhão de som, né? Essa foto tem uma certa sacanagem, porque isso aqui foi feito antes de lotar, tá? Mas, gente, lotado não era muito mais gente do que isso. Eu vi ontem as imagens, acabei não separando aqui, tá? Isso aqui é um caminhão, foi estacionado ali. Essa manifestação é uma manifestação contra o comunismo no STF. Era isso, basicamente. E aí, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, esses caras, né, sequer deram as caras na manifestação, convocaram as pessoas para ir lá e não apareceram. Vamos lembrar que parte da extrema-direita brasileira que convocou as pessoas para irem lá também estava tirando um final de semana de folga em Buenos Aires. Foram lá para a posse do Milei, né? Foram lá para comer em restaurante, aquela coisa toda, usando o seu dinheiro. Parabéns para quem votou para eles, né? Para quem votou neles. E aí a manifestação foi basicamente isso aqui, né? Tinha assim, ó, meia dúzia de gato pingado, literalmente. Eu tenho ficado preocupado esse ano, porque falei até para alguns amigos, né? A extrema-direita faz umas manifestações e leva mais gente do que manifestações de esquerda no Brasil, mais notadamente uma que teve nos últimos tempos aí, na Paulista, em outros lugares também, né? Mas em apoio à Palestina, uma manifestação, na minha opinião, pequena para o tema, para o tamanho do tema, muito pouca gente. A extrema-direita segue levando gente para a rua. Nesse final de semana, eu achei que ia ter algum volume de pessoas ali, mas foi essa coisa vexaminosa. Olha, tinha quase mais policial aqui do que gente, né? Do que pessoas ali na manifestação, né? Sites de extrema-direita passaram a semana convocando seus seguidores para manifestações no domingo com a posse de Flávio Dino como ministro do STF. Figurinhas carimbadas como Marcel Van Hatten, Sargento Farur, Carla Zambelli, entre outros, apareceram insistentemente em vídeos divulgados pelas redes sociais, chamando correligionários e militantes contra a posse de Dino. A manifestação marcada para as 10 horas de Brasília ontem, no entanto, foi um fracasso retumbante. Cerca de 500 pessoas perambulavam pelo local, que contava com a presença de alguns parlamentares e muito, mas muito pouco público. Alguns políticos mais exaltados, como Nicolas Ferreira e Gustavo Gaia, sequer deram as caras para participar do vexame. O único que eu vi lá, aqui as imagens aéreas, né? Ai, sensacional. O único que eu vi lá ontem foi o Magno Malta, né? Tava lá. Bem louco, né? Muito bem, vamos lá para o site do G1. Armas da Europa, chefe argentino, quadrilha no Paraguai e facções brasileiras. Veja detalhes da operação contra a venda ilegal de armas no Brasil. Essa aqui é a operação que nós divulgamos na semana passada também, mostrando a movimentação bilionária de armas em direção ao Brasil. O Fantástico detalhou isso para quem quiser ver a reportagem do Fantástico, ela está lá no site do G1. Fala-se em mais de 40 mil armas que transitaram para o Brasil ou pelo Brasil nos últimos anos e uma transação de dinheiro para mais de R$1 bilhão. Esse é o tamanho do problema, né, que a gente viu. Isso, boa parte delas via Paraguai, né? Aqui, ó. A PF estima que até 2020, de 2020 até aqui, ou seja, 3 anos, em apenas 3 anos, o esquema desse argentino, Diego Hernando Irizio, tenha movimentado R$1 bilhão. Muito bem. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Mina da Braskem em Maceió se rompe sob a Lagoa Mundaú. O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, informou no Twitter, né, o X, que a mina 18 da Braskem se rompeu em trecho sobre a Lagoa Mundaú, próximo ao Mutange, um dos bairros mais afetados pela ação da mineradora. Também, segundo o prefeito, a Defesa Civil Municipal afirma que a mina e todo o entorno estão desocupados e não há qualquer risco para as pessoas. Claro que não há risco, porque as pessoas não estão mais ali, né? Ontem eu vi umas manchetes até que trazia, né, isso, na manchete. A mina colapsa na lagoa, né? Prefeito diz que não há risco para as pessoas. É evidente que não há risco para as pessoas, não tem mais ninguém ali.
As pessoas foram chutadas das suas casas pela Braskem. Eu fico de bronca com essas coisas, mas, gente, é uma escolha editorial você usar isso, né? É uma escolha editorial. Você tem ali, ó, 1 milhão de manchetes para dar. Aí a manchete que você escolhe dar é não há risco para as pessoas. Parece que assim tá tudo bem. Parece que não é um problema. Não, foi lá na lagoa, assim, não tem problema. Fora o impacto ambiental na lagoa, né? A gente já deu matéria aqui de pescadores falando que não conseguem mais pescar na lagoa. Aliás, estão proibidos de navegar pela lagoa, os pescadores. Proibidos. Vocês vão ver o vídeo aqui, vocês vão entender por quê. Em vídeos compartilhados pelo prefeito, é possível ver que no momento em que há o rompimento é formada uma espécie de vórtex na água. Eu vou colocar o vídeo aqui. O vídeo tem 43 segundos, está publicado lá no site do ICL, clnoticias.com.br. Essa aqui é a lagoa. Vocês podem ver aqui uma filmagem de cima, né? Vejam que os pássaros começam a se movimentar. Olha só. A natureza é muito legal, né? Nesse sentido, né? Os pássaros começam a se movimentar já sentindo, porque isso causa um abalo sísmico, né? Esse tipo de desmoronamento causa abalo sísmico. Olha os pássaros se movimentando, ó. E vejam ali como se tivesse aberto um ralo na lagoa, né? Porque na prática a mina passa por baixo da lagoa também. Esse é um trecho da tal da mina 18, e aí colapsou um pedaço da mina, e aí como se fosse aberto um ralo no fundo da lagoa, e aí a água entrou na mina e possivelmente agora ocupou, né? Parte da mina agora foi ocupada por água. Obviamente, os rejeitos ambientais subiram para a lagoa também, é inevitável, né? A partir do momento em que entra a água, vai vazar coisa para fora também. Agora tem que se esperar para ver se vai ter um problema de poluição da lagoa, se vai aumentar a poluição, se não vai, diminuir o oxigênio, matar peixes, enfim, uma série de coisas causadas pela Braskem lá na cidade de Maceió. Autoridades já alertavam que a mina estava afundando cada vez mais rápido. Entre sexta-feira e sábado, a Defesa Civil de Maceió informou que a estrutura havia cedido 2 metros e 16 centímetros em uma velocidade de 36 centímetros por hora. Não, perdão, de 0,35 centímetros por hora, né? Em 24 horas, o solo cedeu 8,6 centímetros na região. No boletim anterior, divulgado na tarde de sexta-feira, a velocidade de afundamento da mina era menor. Por causa disso, a Defesa Civil manteve o nível de alerta para o risco de colapso da mina, que fica na região do antigo campo do CSA, no bairro do Mutanja, na região oeste da capital. Por precaução, a recomendação é clara: a população não deve transitar na área desocupada até uma nova atualização da Defesa Civil, enquanto medidas de controle e monitoramento são aplicadas para reduzir o perigo, informou a nota da Defesa Civil na sexta-feira. A Braskem teve em Maceió 35 poços de extração de salgema, material utilizado para produzir PVC e soda cáustica. A exploração começou em 1979 e se manteve até maio de 2019. Bom, aqui no UOL, para quem quiser ver, né, tem imagens que foram publicadas mostrando como estava o antes e o depois dessas localidades, né? Então, a gente já deu na semana passada algumas imagens aqui, né? Isso aqui é o antes, ó, para vocês terem uma ideia, né? Da lagoa. Olha aqui, ó. Tem esses caminhos aqui para as pessoas, que as pessoas podem usar e tal, né? Isso aqui é o depois, ó. Isso aqui é na semana passada ainda, né? A lagoa começando a invadir já umas partes aqui. E aí nós temos o agora, olha aqui, ó. Completamente invadido, né? Isso aqui tudo assoreado, né? Possivelmente a gente vai ter aí esses materiais da mina sobem para a lagoa, né, e ajudam a sedimentar o fundo, ou seja, vai ter problema futuro em relação a isso. É quase impossível que não tenha, né, gente? Ainda lá no clnoticias.com.br, CPI da Braskem será protocolada mesmo sem apoio do PT, diz Renan Calheiros. A mina 18 da Braskem em Alagoas tem afundado cada vez mais rápido. Em contrapartida, a disposição de parte dos senadores pela abertura de uma CPI, que pode responsabilizar a empresa, vai no sentido contrário. O senador Renan Calheiros, em entrevista à TV Cultura na sexta-feira, afirmou que até aquela data a instalação da CPI ainda não contava com o apoio do PT, o Partido dos Trabalhadores, o partido do governo. Ele também disse ter conversado com o também senador Jacques Wagner, líder do governo, e que a preocupação dele era que a investigação respingasse na Petrobras. Então aqui está aí a grande... Até a semana passada nós tínhamos essa suspeita, né?
que o governo tinha medo da CPI porque ela pode respingar na Petrobras, e agora nós temos a confirmação vinda pelo Renan Calheiros, que segundo ele, o Jacques Wagner, senador do PT, falou que não quer a CPI porque pode respingar na Petrobras. Por quê? A Petrobras é dona de cerca de 40% da Braskem. Não é o sócio controlador, a Braskem é uma empresa controlada pelo poder privado no Brasil, a Braskem é uma empresa que se formou a partir da privatização de várias empresas, inclusive de subsidiárias da Petrobras, e a Petrobras foi ficando ali porque era dona de várias dessas empresas, né? Então agora o PT, segundo o Renan Calheiros, o PT infelizmente não assinou a abertura da CPI. Eu ouvi do próprio líder do governo, Jacques Wagner, que ele tinha preocupação porque a investigação poderia ir parar na Petrobras. Mas a Petrobras é acionista minoritária, disse o Renan Calheiros. Ela não é controladora. Controladora é a Odebrecht. Eu disse a ele, Wagner, o pior de tudo não é a sua preocupação. O pior de tudo é que a sua preocupação desinforma o governo e desinforma o PT. Portanto, o Renan diz que vai tentar protocolar essa CPI, mesmo que não tenha o apoio do governo. Gente, olha só, uma tragédia num acampamento do MST, né? Aconteceu nesse final de semana. Incêndio de acampamento do MST em Paraopebas, no Pará, deixa mortos e feridos. Um incêndio no acampamento Terra e Liberdade, no sul do Pará, matou 15 pessoas na noite de sábado e deixou outras em estado crítico, segundo informações do próprio MST. Segundo publicação do site Brasil de Fato, o acidente teria ocorrido enquanto funcionários de uma empresa de telefonia instalavam uma antena com sinal de internet no local. O equipamento teria encostado em fios de alta tensão e dado início ao fogo. Também, de acordo com a publicação, as chamas atingiram os primeiros barracos no acampamento e 2 deles foram totalmente destruídos pelo fogo. O MST informou que o fogo foi combatido pelo Corpo de Bombeiros e representantes da Secretaria Municipal de Segurança e também pela Defesa Civil de Paraupebas, que foram para o local. Infelizmente, isso acontece com alguma frequência. E como diz o próprio MST no final de semana, se não tivéssemos essa luta por terra eterna no Brasil, que nunca se resolve, se tivéssemos de fato um movimento amplo para uma reforma agrária de verdade no Brasil, um país onde há mais terras do que gente procurando terra, isso é um fato, isso não é a minha opinião. No Brasil há mais terras improdutivas, devolutas, etc, livres para serem ocupadas, que foram tomadas por grileiros, que não deveriam estar com essas terras hoje, do que gente procurando terra. Enquanto isso não for resolvido, esse tipo de tragédia é iminente sempre, né? Porque as pessoas vivem em condições muito precárias e aí aconteceu o que aconteceu lá. Então fica aqui a minha solidariedade ao povo do MST, uma luta das mais difíceis que tem, não só no Brasil, mas no mundo, e torcendo sempre para que em algum momento na história desse país a gente faça uma reforma agrária de verdade e não a conta-gotas, como vem sendo feita, inclusive pelos governos do PT. Inclusive pelos governos do PT. Isso é importante ser dito. Reforma agrária a conta-gotas, em velocidade insuficiente para proteger essas pessoas. Essa é a verdade. Muito bem, mais 47 brasileiros são resgatados de Gaza e cruzam a fronteira para o Egito. Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, o grupo seguiu para a capital egípcia, no Cairo, e acompanhados da embaixada brasileira no país vizinho, de Gaza até o país vizinho, né? Depois de pernoitar no Egito, está previsto para que o grupo deixe no domingo o Egito e viaje para o Brasil. O voo já saiu ontem do Egito e já chegou, né? O voo acaba de chegar no Brasil. Nós temos aqui, deixa eu só puxar a notícia aqui do UOL, não está mais aqui, mas já tem notícia no UOL hoje de manhã mostrando que o voo já chegou no Brasil, tá, gente? Então mais pessoas trazidas para o Brasil que conseguiram sair de Gaza que nesse momento sofre um intenso bombardeio também no sul, muito próximo da fronteira com o Egito, que era, em tese, o lugar de segurança que Israel mandou as pessoas. Falou que bombardearia o norte de Gaza e mandou as pessoas irem para o sul. E aí teve um deslocamento em massa, o que é um crime de guerra, e isso não é minha opinião, isso é um crime de guerra, segundo as convenções internacionais que Israel assinou. Ninguém obrigou a assinar, assinou porque quis. Né? Israel foi lá e assinou um contrato. Não foi obrigado, assinou porque quis.
E agora, Israel está bombardeando o sul da faixa de Gaza também. Então, as pessoas lá no sul estão cada vez mais em risco de morrer. Felizmente, essas pessoas conseguiram sair, mas temos problemas. Temos problemas por quê? No sábado, eu publiquei lá no meu Twitter que o governo de Israel estava separando famílias. Ou seja, tinha uma lista, e essa lista, o governo de Israel falava, esse aqui sim, esse aqui não. Essa aqui sim, essa aqui não. Esse aqui sim, esse aqui não. Qual o critério? Ninguém sabe. O governo brasileiro não sabe. O Itamaraty não sabe o critério. O critério é qualquer coisa. E aí aconteceu o seguinte, as famílias foram muitas famílias foram separadas. Então vieram as crianças e não veio o pai. Por exemplo, é um caso, né? Em alguns casos tinha o risco das crianças ficarem, crianças que perderam, por exemplo, a mãe na guerra, e a tia ser autorizada. Então o que aconteceu? Algumas famílias foram separadas e decidiram vir de todo modo, enquanto outras pessoas ficaram lá, e outras famílias não aceitaram vir. Então desistiram, ficaram todas lá, falaram, não, se não vai todo mundo, não vai ninguém. Compreensível. Vocês não acham que é compreensível? A família querer ficar junta? Não mandar a criança sozinha para o Brasil? Na mão de um conhecido, de um amigo, ou de um parente que seja? Pois então, foi isso que Israel fez no final de semana. Agora o Jamil Chad publicou também, né? Se eu não me engano, publicou isso aqui ontem, que o voo repleto de crianças decolou do Cairo, levando um grupo de 47 brasileiros, né? E parentes brasileiros que estavam na faixa de Gaza. É o segundo trajeto organizado pela FAB, né? Mas o problema é que é o seguinte: 55 homens que estavam na lista solicitada pelo Brasil para autoridades israelenses ficaram ainda no território palestino ocupado. Embarcaram 27 menores, 16 mulheres, 2 idosas, 4 homens adultos. Entre eles, 11 binacionais brasileiro-palestinos e 36 palestinos. E aí aqui tem o início, aqui ó. O 11º voo de repatriação da Operação Voltando em Paz, que é essa operação do Brasil, porém viaja mais vazio do que se esperava. Na lista solicitada pelo governo brasileiro, existiam 102 brasileiros e familiares próximos que queriam sair de Gaza, mas 24 deles tiveram a saída negada, incluindo 7 brasileiros palestinos. Com isso, alguns familiares dos que não foram autorizados também acabaram desistindo. Ou seja, a pessoa não foi autorizada a sair, a família toda ficou lá. Dos 78 previstos na lista autorizada, embarcaram 47. Ou seja, se nos próximos dias, e eu espero que isso não aconteça, esses brasileiros forem mortos, já sabemos de quem é a responsabilidade. De Israel, que é responsável por absolutamente todas as mortes que estão acontecendo em Gaza, né? Obviamente. Seriam mais essas. Eu publiquei isso no sábado e o Jamil Chad depois, eu acho que publicou isso aqui ontem, se eu não me engano, né? Dia 10? Ontem. Muito bem. Então a matéria completa do Jamil está lá no UOL, tá bom? Para quem quiser ler a reportagem. Israel intensifica a ofensiva em Gaza após Estados Unidos barrarem resolução de cessar-fogo. Israel intensificou no sábado a ofensiva contra o movimento islamista palestino Hamas em Gaza, depois dos Estados Unidos terem vetado uma resolução da ONU que pediu um cessar-fogo nos combates após mais de 2 meses de guerra. O Hamas e a Autoridade Palestina, que governam Gaza e Cisjordânia, respectivamente, condenaram o veto dos Estados Unidos em um momento em que, segundo as estatísticas de Gaza, já temos quase 18 mil pessoas assassinadas por Israel. Isso sem contar as pessoas que estão desaparecidas sob os escombros. Então, este número está largamente subestimado. É mais gente do que isso. No sul de Gaza, um bombardeio israelense em Khan Yunis deixou 6 mortos e outras 5 pessoas morreram em outro ataque em Rafah, informou neste sábado o Ministério da Saúde do Hamas, né? Rafah é a cidade onde, inclusive, esses brasileiros palestinos estão aguardando para sair de Gaza. Então, vou repetir o que eu falei aqui. Se essas pessoas tiverem problemas nos próximos dias, a responsabilidade é de Israel, que não deixou que elas saíssem de lá. Muito bem. Olha, o MST já mandou 2 carregamentos de ajuda humanitária para Gaza,
diz aqui o pessoal do DCM, né? Apesar da perspectiva de colapso da faixa de Gaza, entidades pelo mundo se mantêm solidárias. É o caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que na última quarta-feira destinou seu segundo carregamento de alimentos da reforma agrária para famílias vítimas da crise humanitária. Ao todo foram enviadas 11 toneladas de alimentos em novas contribuições para os esforços internacionais de assistência, né? Enquanto o Agropop manda soja para a China a preço de ouro para alimentar porco, o MST manda dinheiro para as pessoas, manda alimento para as pessoas em Gaza. Temos aí uma diferença, né? Limpeza étnica e genocídio em Gaza. A relatora denuncia Israel em Gaza e critica a ONU. A relatora especial da ONU para os Direitos Humanos dos Territórios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, de 46 anos, tem alertado nos últimos 2 meses sobre o risco de genocídio do povo palestino. Ela é a primeira mulher a ocupar essa relatoria desde a sua criação em 1993. E em entrevista ao jornal O Globo, citou como absurdos os crimes cometidos por Israel, classificou como limpeza étnica e também condenou o ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro, classificando-o como violento e terrível. Deixou mais de 1.200 mortos em território israelense. A advogada especialista em direito internacional também não poupou críticas ao papel da ONU na resolução do conflito, chamando de fracasso épico. O que está acontecendo hoje é um fracasso épico para a ONU do ponto de vista político, humanitário e jurídico, porque a ONU não foi capaz de pressionar Israel quanto ao uso da sua autodefesa. Israel tem o direito de se proteger, mas não tem o direito de travar uma guerra contra a população de Gaza. A matéria completa está lá no DCM, Diário do Centro do Mundo.com.br. Uma matéria aqui complementar, publicada hoje pelo jornal inglês The Guardian, mostra que as pessoas vão morrer ainda mais agora com a chegada do inverno em Gaza por conta do frio e das doenças. Há um risco, caso nada seja feito, segundo essa reportagem e outras que foram publicadas nas últimas semanas, que o número de mortos, que é estimado hoje em 18 mil pessoas, seja ainda maior do que isso, ou seja, mais pessoas morram do que essas 18 mil por conta do inverno e das doenças. Há muitas pessoas mortas sob os escombros. Essas pessoas não estão sendo resgatadas, porque obviamente não há nenhuma estrutura de resgate disponível em Gaza, que segue sendo bombardeada, né? Então não há maquinário, não há equipes de resgate, não há mais nada em Gaza. Aliás, destruição urbana de Gaza já é comparável às piores destruições urbanas da Segunda Guerra Mundial. Um estudo feito nesse final de semana, também publicado pelo Guardian. Tem o grande símbolo da Segunda Guerra, na Europa, pelo menos na Alemanha, para quem conhece minimamente a história, que é a cidade de Dresden, né? A cidade foi totalmente arrasada por bombardeios dos americanos, principalmente. A destruição da infraestrutura urbana de Gaza hoje já é maior do que Dresden, para vocês terem uma ideia da dimensão que esses bombardeios tomaram. É seguramente uma das maiores, se comparar com todos os bombardeios de todas as guerras do século XX, incluindo a Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia. É mais do que Dresden e Colônia, que também foi uma cidade muito atingida. Ainda não é maior do que Hamburgo. Mas se continuar do jeito que está, será. Vai chegar no nível de destruição urbana de Hamburgo. Então vocês imaginam a quantidade de pessoas que estão sob os escombros. E isso, claro, vai causar infestação, já está causando, obviamente, né? Infestação de doenças, vai causar multiplicação de ratos, de várias outras pestes, né? Que, se não controladas, se tornam pestes. E então a perspectiva para os próximos meses é muito, muito ruim, porque o sistema de saúde colapsou totalmente em Gaza. Praticamente não há mais sistema de saúde e o inverno está chegando na região. Muito bem. Vamos lá para a Argentina. Javier Milei solta primeiro decreto com redução de 18 para 9 os seus ministérios. O recém-postado presidente da Argentina, Javier Milei, assinou seu primeiro decreto nacional de urgência que estabelece uma redução drástica no número de ministérios do governo. Em um movimento para enxugar o Estado, movimento clássico, né? Na verdade, no fim das contas, vai tirar direitos e acesso da população à coisa pública, né? Mas o neoliberalismo chama isso de enxugar o Estado. Milei cortou o total de 18 pastas para 9 em uma jogada administrativa.
Horas após assumir a presidência, Milei oficializou a reestruturação ministerial, eliminando pastas importantes como educação, trabalho, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, ciência, tecnologia e inovação, cultura, mulheres, gênero e diversidade, turismo e esporte, desenvolvimento territorial e habitacional. Ou seja, a Argentina não tem mais, o Bolsonaro fez isso no Brasil também, né? A gente não tinha Ministério do Esporte, não tinha Ministério da Cultura, né? O Milei vai na mesma direção. Então, no governo Milei, a Argentina não terá Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Cultura, Ministério do Esporte e Ministério da Habitação, por exemplo. Essa é o chegando do Milei, né? E ele fez uma estrutura muito parecida com o que o Bolsonaro fez, os tais dos super ministérios, né? Que no mais das vezes não funciona, que você coloca na mão de um ministro, você pega 4 ministérios e coloca na mão de um ministro. Me digam qual a chance que vocês acham que isso tem de funcionar bem. As coisas continuam andando porque a máquina pública é muito grande, as pessoas estão ali trabalhando e também não é que o ministro consegue mudar muita coisa para o bem e para o mal em pouco tempo. Agora, nós já vimos isso no Brasil, né? E o super ministério do Sérgio Moro e o super ministério do Paulo Guedes, a gente viu que eles entregaram no final do governo Bolsonaro. Vamos lá para a Folha de São Paulo. 4 em cada 10 jovens brasileiros estão na informalidade, diz pesquisa. 43% dos jovens entre 15 e 29 anos inseridos no mercado de trabalho estão na informalidade. Em 28% desses jovens foram expulsos de alguma instituição de risco à saúde, como manuseio, estão expostos a alguma situação de risco à saúde, como manuseio de substâncias químicas ou de resíduos urbanos. Ou seja, quase metade, isso aqui é alarmante, tá, gente? Quase metade da nossa força de trabalho jovem, 43,6% de pessoas de 15 a 29 anos, onde a pessoa está lá, né, na flor da idade, que poderia dar muita coisa para a sociedade em termos de mercado de trabalho, essas pessoas estão na informalidade, não tem carteira assinada. E aí, 28% desses jovens estão trabalhando em situações de risco. É o que revela um estudo inédito realizado pela Agenda Jovem Fiocruz e pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, intitulado Panorama da Situação da Saúde dos Jovens Brasileiros de 2016 a 2022, intersecção entre juventude, saúde e trabalho. O dossiê foi elaborado a partir de bases de dados do Sistema Único de Saúde. Segundo o levantamento, os jovens entre 15 e 29 anos representam 1/3 de todos os acidentes de trabalho notificados entre 16 e 22. Em números absolutos, isso equivale a 324 mil casos. Desse total, a imensa maioria, quase 80%, são homens. O estudo revela também que mais de 1/3 dos acidentes com materiais biológicos no trabalho ocorre entre os jovens. O perfil das vítimas, nesse caso, é majoritariamente feminino, já que há maior presença de mulheres em cargos de assistência à saúde. Os técnicos de enfermagem compõem a profissão mais afetada, somando 32% das notificações. União Europeia sela acordo histórico para regular inteligência artificial. A União Europeia selou na noite dessa sexta-feira um acordo histórico para o estabelecimento de um conjunto de regras que visa regulamentar o uso de sistemas de inteligência artificial. A iniciativa pioneira, aprovada após um amplo debate, é considerada a mais completa em todo o mundo. Com o acordo selado entre os 27 Estados-membros e o Parlamento Europeu, a União Europeia se torna o primeiro continente a estabelecer um conjunto de regras para a utilização dessas tecnologias. O pacto viabiliza a aprovação da chamada Lei da Inteligência Artificial pelos legisladores europeus no início do próximo ano. O resultado veio após uma maratona de negociações nas últimas semanas. A conclusão foi somente atingida depois de 15 horas de negociações que se seguiram em quase 24 horas de debates do dia anterior. O acordo abre caminho para a supervisão legal das tecnologias de inteligência artificial, inclusive em pontos controversos como a regulamentação do uso de reconhecimento facial e de dados biométricos, assim como das ferramentas de inteligência artificial regenerativas, como são chamados os chat GPT da vida. A Europa se posicionou como pioneira, compreendendo a importância e seu papel como formadora de padrões. Acredito que seja um dia histórico, afirmou o comissário europeu para o mercado interno, Thierry Breton. Enquanto isso, no Brasil, a gente não está nem debatendo esse negócio ainda, a gente não consegue nem fazer regulação de rede social. Né? É isso onde estamos. É isso onde estamos. Ah, não é porque na Europa é melhor, tá? Não tem nada a ver com isso, né? Na Europa tem um monte de coisa ruim também,
Agora, quando é bom de fato, as coisas funcionam e os caras estão tentando minimamente ter algum controle sobre inteligência artificial. Não é livre como se imagina, não é livre mercado, não é nada disso, é baboseira. Você deixar uma tecnologia que é super promissora, mas ao mesmo tempo pode representar muitos riscos para a humanidade no geral, sim. Você deixar isso só na mão de empresas privadas sem nenhum controle é insano. E a União Europeia rapidamente entendeu que isso seria insanidade e rapidamente agiu. Agiu, aliás, muito mais rapidamente do que em relação à regulação das plataformas e das redes sociais, que demorou muitos anos para a União Europeia regular e regulamentar. Agora isso está regulado e regulamentado, são coisas diferentes, você sabe, né? Regulação e regulamentação são coisas diferentes. No Brasil não temos ainda sequer regulação. Veja um exemplo do nosso programa do ICL tirado do ar na semana retrasada, o Desperta. O vídeo foi tirado do ar na semana retrasada, porque eu passei imagens aqui de Gaza, porque não pode passar imagem de Gaza. É muito feio mostrar. E olha, não mostrei nada demais aqui não, tá? Nada demais. Não tinha pessoa ferida, não tinha corpos, não tinha violência explícita, não tinha nada. O YouTube tirou o programa do ar, porque eu mostrei o Hamas entregando reféns para Israel. Esse foi o vídeo. O nosso programa foi acusado de apologia ao crime, incitação à violência, incitação a grupos armados. E na semana passada tivemos o ICL Notícia primeira edição com aquela tarja sobre violência, porque mostramos pessoas famintas em Gaza. Como que a gente sabe disso na prática? Na verdade, a gente não sabe, a gente imagina, porque foi o vídeo que foi mostrado no programa. Porque as redes sociais não têm a menor obrigação de nos dizer o motivo. Sabiam disso? Sabia? No Brasil, quando sai um vídeo do ar, o YouTube não tem a menor obrigação de dar explicação para você. Zero. Não tem a menor obrigação de ouvir o seu recurso. Tem lá um recurso automático do YouTube, você entra lá, tem 180 caracteres para você dar a sua resposta ali. É isso, é uma frase. Você pode escrever. Dá vontade de escrever, pois é, então tá, tchau. É isso. E aí tem uma revisão, que ninguém sabe como é feito, porque não tem transparência nenhuma, porque não há regulação. E aí nisso voltam as respostas, geralmente respostas negativas, mantendo os vídeos derrubados. Muito bem. Após recorde com Bolsonaro, a autorização de agrotóxicos segue o mesmo ritmo no governo Lula. As autorizações de registro de agrotóxicos no Brasil, que bateram recorde na gestão de Jair Bolsonaro, seguem em ritmo semelhante no governo Lula. De 2019 até 2022, houve 2.182 liberações de agrotóxicos no Brasil, uma média de 545 por ano. Nos últimos 11 meses, até o dia 5, portanto, o número já é de 505, de acordo com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, monitorados pelo Greenpeace Brasil. Ou seja, fecharemos este ano, primeiro ano do governo Lula, com um índice de aprovação de agrotóxicos muito parecido com os anos Bolsonaro. Mesmo o país já sendo o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, a quantidade de substâncias aplicadas nas plantações pode aumentar. Com a aprovação do PL dos agrotóxicos, que ainda depende da sanção presidencial, os prazos para registro serão mais rápidos e menos rigorosos, o que gerou crítica de ambientalistas. A nova lei foi aprovada no dia 28. O projeto original, de 1999, é do ex-senador Blairo Maggi, um grande plantador, né? Um grande dono de terras. No Senado, o relatório final ficou a cargo da Comissão do Meio Ambiente, presidida por Fabiano Contarato, do PT, que suprimiu as partes mais polêmicas. Representantes do agronegócio celebraram a nova lei sob o argumento de que há previsão para prazos menos morosos na análise dos registros. Ambientalistas, associações e institutos de saúde e ciência, como a Fiocruz, pedem que Lula vete a lei, mas ainda não houve manifestação do presidente. No fim do ano passado, o assunto dividiu a equipe de transição para o novo governo. Mas no mês passado, a Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou que o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos seria retomado. Diante do governo que defende pauta de agroecologia e de agricultura familiar, por que o ritmo da liberação continua tão acelerado? Não faz sentido, afirmou Mariana Campos,
porta-voz do Greenpeace no Brasil. Presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, o deputado federal Pedro Lupion, diz que a maioria das autorizações é de produtos genéricos já vendidos com marcas diferentes. O IBAMA confirmou e explicou que o processo de avaliação no caso desses pedidos é mais célere, ou seja, mais rápido, né? Triste notícia, né, gente? Bom, olha só, matéria importantíssima publicada hoje lá pelo New York Times. Ela foi traduzida no Brasil pelo jornal O Globo. Geralmente essas traduções são bem mais ou menos, né? Eu não sei, eu não li toda a matéria hoje, não vi como está a matéria hoje, mas de todo modo facilita para que a gente possa ler a reportagem. O que é que diz essa reportagem? Que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apoiou o fortalecimento financeiro do Hamas. Apoiou, fez uma aposta nisso. A gente já vai ler aqui e explicar como. Porque era um modo que o Netanyahu enxergava de manter uma relativa paz em Gaza e reduzir a pressão para um Estado palestino. Então eu vou repetir. O Netanyahu apoiou o fortalecimento financeiro do Hamas, e nós já vamos explicar como aqui, como uma espécie de compra de silêncio do Hamas, do tipo, olha, eu vou deixar financiarem vocês, e aí vocês ficam quietos no canto de vocês aí, e aí a causa palestina vai pro buraco. E aí a gente não vai ter Estado palestino nenhum aqui. Ou seja, uma forma de comprar o silêncio do Hamas. Essa é a reportagem publicada hoje pelo jornal americano The New York Times. Não é pelo Pravda, não é pelo jornal da China comunista, não é pelo Che Guevara, tá bom? Para quem já está se segurando na cadeira aí, é pelo New York Times. A imprensa americana dos Estados Unidos, no geral, é uma imprensa fortemente pró-Israel, para a gente não perder isso de vista. Vamos lá, então, para a reportagem traduzida. Comprando o silêncio por dentro do plano de Israel que permitiu o financiamento do Hamas. Por anos, o governo Netanyahu defendeu que o Catar enviasse bilhões para Gaza, subestimando a capacidade do grupo de realizar um ataque contra o Estado judeu. Ó, o que eu falo das traduções, tá, gente? O subtítulo do New York Times não é esse. Vejam a diferença editorial. O subtítulo do New York Times é o seguinte: o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apostou que, fortalecendo o Hamas, e aí tem um parênteses aqui, mas não muito, não deixando o Hamas muito forte, ele conseguiria manter a paz e reduzir a pressão para um Estado palestino. O subtítulo do Globo é diferente. O subtítulo do Globo mostra que ele defendeu que o Catar enviasse bilhões para Gaza e subestimou a capacidade do Hamas realizar um ataque contra o Estado judeu. Eu posso imaginar que o subtítulo do New York Times é mais fiel porque a reportagem é do New York Times. Então não entendo porque o subtítulo não é traduzido da maneira como ele foi criado. Isso é uma escolha editorial. O que é o mais importante aqui do ponto de vista da reportagem? Você mostrar que o Hamas faria um ataque com esse dinheiro, claro que é importante também. Mas o que é mais importante? Era a jogada do Netanyahu. O ataque do 7 de outubro, até onde sabemos, foi uma coisa que fugiu dos planos de Israel. Até onde sabemos. Agora, o importante aqui é mostrar que o Netanyahu queria comprar na prática o Hamas, deixou que o dinheiro fosse enviado para lá, para reduzir a pressão para ter um Estado palestino. Ou seja, a tal da solução dos dois estados, que muita gente que defende o regime Netanyahu fala, nem o próprio Netanyahu acredita nisso. E isso nós já sabemos. Netanyahu foi para a ONU, mostrou o mapa da Palestina e não tinha Palestina nenhuma ali, só tinha Israel. A gente já viu isso várias vezes. Agora a matéria mostra que o Netanyahu queria o fortalecimento do Hamas, inclusive, para reduzir a pressão para um Estado palestino. Eu não sei por que o Globo não traduz o negócio do jeito que o negócio foi feito. Sinceramente. Poucas semanas antes do Hamas lançar os ataques mortais de 7 de outubro contra Israel, o chefe da Mossad, Serviço Secreto do Estado Judeu, chegou a Doha, no Catar, para uma reunião com autoridades do país. Durante anos, o governo do Catar enviou milhões de dólares por mês para a faixa de Gaza, dinheiro que ajudou a sustentar o governo do Hamas no local. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não apenas tolerou esses pagamentos, mas também os incentivou. Então, vamos lá. Quem é que financiou o Hamas? Por essa matéria, sabemos pelo menos um financiador. Foi o governo do Catar.
Quem é que incentivou esses financiamentos? O governo de Israel. Vejam como a vida é muito mais complexa do que querem fazer você acreditar no Twitter, né? Quem é que incentivou o financiamento do Hamas? O governo de Israel. Está aqui na reportagem do New York Times. Durante suas reuniões em setembro com autoridades do Catar, de acordo com várias pessoas familiarizadas com as discussões secretas, o chefe do serviço secreto israelense, David Bernay, foi confrontado com uma pergunta que não estava na pauta. Israel queria que os pagamentos do Catar para o Hamas continuassem? Recentemente, o governo de Netanyahu havia decidido continuar com a política. Então, Bernay disse que sim, queria que o Catar continuasse financiando o Hamas. Então, quem financia o Hamas? Quem falou sim, continue mandando dinheiro para o Hamas? Está aqui a resposta. Permitir os pagamentos foi uma aposta do Netanyahu de que um fluxo constante de dinheiro manteria a paz com o Hamas, concentrado em governar e não em lutar. Ou seja, comprando o Hamas. Essa era a ideia, comprar o Hamas. A gente permite que vocês sigam ganhando um monte de dinheiro, então vocês estão aí, né? Concentrem-se em manter a paz em Gaza. E também é interessante porque vocês, com essa estratégia, a gente diminui a pressão pela criação de um Estado palestino. Como diminui? Ora, quando o Hamas parte para o confronto armado, a pressão para um Estado palestino aumenta. Gostem vocês ou não. Quem está assistindo, goste disso ou não. A lógica é justamente essa. Quando o Hamas parte para o confronto, a pressão internacional para a criação do Estado palestino aumenta ou diminui, vocês acham? Aumenta. É evidente que ela aumenta. Então, o governo de Israel disse sim para o Catar continuar financiando o Hamas, na expectativa de que o Hamas não fizesse mais pressão bélica, não fizesse mais pressão armada, porque isso diminuiria a pressão para a criação de um Estado palestino. Está aqui explícito na reportagem do New York Times. Está publicada, como eu disse, no New York Times. Quem puder ler em inglês, leia no original, é sempre melhor. Já vimos aqui que o subtítulo é diferente e o subtítulo faz diferença. Porque esse do New York Times, ele explica melhor qual era o objetivo. O do Globo é mais sensacionalista, e leva para um outro lado. Então, quem puder, leia no original. Se não puder ler no original, a reportagem está lá na capa do jornal O Globo, traduzida para quem quiser ler em português. Tá bom? Muito bem, gente. Nós estamos ficando por aqui. O ICL Notícias primeira edição está começando neste momento, então fique por aí, não saia, né? Não troque de canal, como diria na televisão antigamente, né? Não saia nesse link, o programa vai continuar nesse mesmo link. Amanhã, às 7 horas da manhã, ao vivo, estamos de volta com o Desperta ICL. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou e um beijo e tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá. Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso, você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos?